Olá, amigos, professores e orientadores que estão assistindo o TV Simpro. Aqui na TV Comunitária de Brasília estamos recebendo Rosilene Correia, que é diretora e coordenadora da Secretaria de Finanças do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Oi, Rosa, tudo bem? Oi, Paula, tudo bom? Bom, gente... Essa mamãe linda aí, né? Obrigada. Bom, nesse programa nós vamos falar sobre o servidor público, né? Sobre a valorização do serviço público. Então, eu convido a vocês que estão acompanhando o TV Simpro através das redes sociais, a fanpage do Simpro e fanpage da TV Comunitária, vocês podem enviar perguntas e a Rosa vai responder aqui ao vivo, tá ok? Bom, primeiro eu vou pedir, Rosa, você fazer atualizar quem está nos assistindo de como está a atual situação do servidor público aqui no Distrito Federal. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez, Paulo, e falando do servidor público, do serviço público de modo geral. Infelizmente, estamos vivendo um momento que é de poucas comemorações, mas se tem algo que a gente pode continuar comemorando é a resistência desse povo trabalhador, né, que sustenta esse país. E nós aqui no Distrito Federal não estamos numa condição diferente do restante do país. Na verdade, hoje você tem um projeto que é de Estado mínimo. O que nós estamos assistindo desde o golpe, na verdade, desde que se iniciou o processo do ataque ainda à gestão da presidenta Dilma, que foi ocasionando isso, né? Na medida em que o Congresso toma a decisão na verdade, o Parlamento toma a decisão de que vai para o ataque. Então, o que eles articularam? E aí vale para a Câmara quanto para o Senado, né? O Congresso, de modo geral, ele decide paralisar o país, e não importa as consequências disso. Então, na medida em que você começa a gerar esse desgaste, e aí você ataca a economia, e aconteceu o que aconteceu, para quê? Para assumir um novo projeto de Estado. Então, esse Estado que agora estão nos impondo é um Estado mínimo, é a tentativa de Estado mínimo, por isso nós estamos perdendo tanto. E aí não estou falando só de perdermos, porque estamos há 3 anos sem reajuste, que é o nosso caso aqui, e de vários outros estados, inclusive com salários parcelados, né? Mas está desmoronando a estrutura brasileira, né? Essa estrutura de Estado, porque é isso que querem, é privatizar, é terceirizar, porque aí você vai explorar o trabalhador, trabalhadora, e a privatização que vem aí fortemente. Então, quando a gente fala do serviço público, por que nós estamos com essa preocupação de uma campanha de valorização do serviço público? Porque nós precisamos dialogar além do servidor público e da servidora, nós precisamos dialogar com a sociedade para que ela compreenda que ao atacar nessas condições que estão fazendo o serviço público, primeiro o Estado deixa de prestar o serviço que é a obrigação dele, né? E quem sofre esse prejuízo é o usuário desse serviço público, que somos todos nós. Sofre diretamente, porque você pode pensar assim, mas eu tenho plano de saúde, então eu não preciso de saúde pública. Meus filhos estudam na escola particular, ou eu estou na faculdade particular, então o Estado não me atende mesmo com o serviço público. O meu condomínio tem um segurança que nós pagamos na taxa de condomínio e, portanto, também não é o Estado que está me dando segurança à minha casa. Acontece que tudo que você utiliza na sua casa, a casa é sua, mas você tem água dentro de casa, você tem energia. E quem é que está trabalhando para que isso chegue até a sua casa? Quem é que vai às ruas por onde a gente mora, por onde a gente passa? Então, ontem mesmo eu comentei numa outra entrevista que você está num avião, paga caro pra caramba, é tudo privado, mas a comida que você recebe em alguns voos, não são todos, dependendo do tempo, você ainda recebe uma comidinha, né? Aquela comida, para chegar ali com boa qualidade, ela passou por uma fiscalização, por um controle de saúde. E quem faz isso não é o serviço privado, não é a companhia. Quem faz isso é o Estado. Então, nós somos usuários do serviço público o tempo todo, direto ou indiretamente, né? Pelo jeito inconscientemente, né? Que a gente não observa. Às vezes você observar, às vezes você acha que não preciso. Se você for fazer uma viagem que precisa de vacina, você até pode se vacinar no laboratório privado, mas você vai ter que passar pela controle da saúde pública federal para ter o cartãozinho de vacina, que é aquele que é reconhecido. Não é o do laboratório qualquer que você vai e toma vacina. E nem toda vacina também tem na rede privada, né?
Eu tive uma mordida de cachorro, tive que ir de madrugada para o hospital público para receber a vacina. O meu filho foi picado de escorpião, teve que ir para a rede pública para receber o soro, que foi o atendimento que teve. Rede particular não tem. Então, ninguém está dispensado de ter essa preocupação. Então, e você ter um estado forte, isso é bom para todo mundo. Se você tem uma boa escola, você tem um bom hospital, a gente falava agora há pouco, a gente se empobrece na medida em que o Estado deixa de cumprir com a sua obrigação, todos nós ficamos mais empobrecidos, porque você precisa pagar por esse serviço. Eu poderia perfeitamente ter um salário melhor, a minha renda render mais, se eu não tivesse que pagar um plano de saúde. Mas eu fiz a opção por um plano de saúde, porque eu entendo que eu tenho um problema de saúde e eu preciso de um atendimento mais, digamos que, ágil, então eu não posso ficar esperando o atendimento da rede pública. Então eu pago, ao pagar mil e tantos reais de um plano de saúde, eu estou tirando isso daquilo que eu poderia usar com lazer, por exemplo, né? Se você faz a opção em pagar também uma escola particular, porque você acha que assim estará melhor, você também está tirando o seu salário para pagar uma faculdade. A universidade pública não oferece vagas suficientes, você tem que ir para uma faculdade particular, muitas vezes vai porque é obrigado, não é por opção, porque não tem oferta, e você, portanto, está usando o seu salário para aquilo que é a obrigação do Estado. Que em tese, né, seria suprido pelo trabalho do Estado. Exatamente. Né? Então, isso, e o que a gente está insistindo muito é com isso, assim, para que o cidadão e a cidadã, independente de ser servidor público ou não, que faça com que cobre do Estado, que cobre dos governantes essa qualidade, esse cuidado, e que não permita, principalmente, essa política de privatização que está sendo imposta a nós. Então, nós não estamos falando só da Petrobras, tem várias estatais que estão em risco, que eles querem privatizar os nossos bancos. Aí você... por que é tão importante assim ter um banco público? Vamos recuperar os maiores programas sociais que nós tivemos nos últimos tempos, de moradia, de financiamento para a agricultura familiar. Todos eles foram e são de bancos públicos, porque é o banco público que não tem em mente só lucro, ele precisa de lucro para sobreviver, lógico, mas não é esse o objetivo principal dele, como é de qualquer outro banco privado, que ele só prevê lucros. Então, quem tem condições de fazer algo social, que é exatamente para melhorar a vida, as condições de vida das pessoas, da população, é o Estado que tem que fazer isso. Então, por isso é tão importante termos um Banco do Brasil fortalecido, uma Caixa Econômica fortalecida, no nosso caso aqui o BRB, que também vive sob ameaça de privatização. O que a gente precisa é melhorar as condições daqueles que trabalham lá no BRB, porque às vezes a gente reclama que o atendimento do BRB, que é ultrapassado, que não sei o quê, mas a culpa não é de quem está ali trabalhando, é a gestão, e que muitas vezes ela é posta nessas condições de forma proposital mesmo, né? Assim, eu vou dar uma gestão para esse banco de que o cliente fique insatisfeito, porque vão se convencendo de que entra no outro banco privado ali, o atendimento é mais rápido, não sei o que e tal. Mas vamos verificar as condições de quem trabalha lá, do lucro que se tem lá, né? Então, o que a gente precisa é melhorar as condições de quem trabalha no BRB e o BRB nos atender como é direito nosso. Mas é investindo nisso, é melhorando isso. Então, isso vale para todos os setores. É como eu te falei, você vai construir a sua casa, você precisa do serviço público e você vai para a administração, para uma BITS, para não sei o quê. Enfim, você precisa do Estado e desse serviço prestado. Então, nós temos muitos, mas muitos servidores e servidoras por esse Brasil afora, e é isso que a gente precisa. E já lá, da época do Brasil colônia mesmo, é que já começou a estruturar um país, já começa, claro, tendo que ter servidor público. Então, nós somos a construção de uma nação, nós somos a sustentação disso. Quando você pensa em Estado, você tem que pensar, nós somos digamos que a matéria desse Estado que a gente tanto fala, né? Somos nós, servidores. A máquina que faz o Estado funcionar, exatamente. E, Rose, tem uma questão que é a seguinte, o olhar da sociedade para o servidor público, para o serviço público, não é muito positivo, né?
Talvez por isso que tem a necessidade de... Historicamente, Paula, tem isso assim, né? Você sofre ataques. E aí tem um jogo muito elaborado mesmo por parte de alguns governos que a gente passa. Se você pega o período Fernando Henrique, foi um período de muito desgaste do serviço público, porque havia uma intenção clara de privatização. E que foi o que aconteceu. E que nós pagamos o preço então, até hoje, isso. Né? Aí agora nós estamos passando por isso de novo, entende? Como eu estava te falando dos bancos, né? A relação até pouco tempo com os bancos era muito mais próxima, porque você usava muito esses bancos por causa dos programas sociais, então a população estava muito ali. Muita gente que nunca tinha conta em banco, passou a abrir conta em banco, porque teve uma política de contas mais, digamos, populares, né, com uma exigência menor de renda, porque você se sente mais digno até, né? Estou falando muito do banco por isso, essa coisa da pessoa ter o seu cartãozinho, de ter seu talão de cheque, mas enfim. Para trabalhar, aí tem uma conta. Essa né? imagem do servidor público, isso é muito trabalhado pela imprensa de modo geral, mas especialmente pelos governos, né? Que aqui nós estamos vendo isso dá para exemplificar com muita clareza. O atual governador, ele insistentemente vai para os meios de comunicação para justificar uma gestão cheia de falhas com segundo ele, os gastos que ele tem, o GDF tem com o servidor público, que ele se utiliza de quase toda a arrecadação, quase todo o dinheiro do GDF para pagar a folha de pessoal. Mas ele se esquece de dizer... Primeiro que tem um problema que é de gestão, não é de valor, né? É a forma mesmo desse governo governar. E ele se esquece de dizer quantos nós atendemos. No nosso caso, professores, é quase 500 mil de alunos que são atendidos por nós. Então tem que ter mesmo muito professor. Aí eles me enviam um projeto de lei para a Câmara que é prevendo a avaliação do servidor. E aí fica parecendo que a gente se recusa, não se submete a ser avaliados, né? Não é nada disso. Nós queremos fazer uma discussão séria da avaliação, mas da avaliação do sistema. E nós fazemos parte desse sistema. Então, naturalmente, nós seremos avaliados. Mas é dentro de um contexto. E não você se utilizar de um processo avaliativo que, na verdade, é punitivo. Porque se você avalia que eu não estou desempenhando bem a minha função, qual é a sua obrigação de patroa? Paula, eu sou sua funcionária e você está me avaliando que eu não estou bem. A sua obrigação deveria, ainda mais se tratando do Estado, do servidor público que já passou por um processo seletivo que foi do concurso, que foi aprovado, é de você investir nesse profissional, né, para qualificar esse profissional, mas muito mais que isso, você precisa verificar das condições que esse profissional teve e vem tendo ao longo dos anos para prestar o seu serviço, para desempenhar a sua função. Então, não dá para avaliar o meu desempenho, a minha atuação, sem avaliar onde eu estou. Claro. Né? E toda essa trajetória. Você vai falar de uma lei que está tramitando. Então, tem né? um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, mas nós temos um aqui que foi enviado para a Câmara, um projeto que foi enviado para a Câmara, foi retirado, porque nós realmente, assim, bateu de frente com os servidores e alguns deputados nos apoiaram, e esse projeto foi retirado, mas ele volta para o debate. E como eu disse, nós não nos recusamos a debater. Agora vamos avaliar tudo. Como é que estão as nossas escolas, quantidade de alunos em sala, que material chega, os recursos pedagógicos que nós temos dentro das escolas, as condições de segurança para se trabalhar dentro das escolas, que é violência todo dia, a gente apanhando todo dia. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E é bom registrar também, porque às vezes essa imagem que se tem do servidor, porque o servidor público é muito assim, porque ele não vai ser demitido mesmo e tal. Primeiro, gente, que está previsto, mesmo sem esse projeto de lei, se vira lei, nós podemos ser exonerados. E isso acontece, e não é pouco. Agora, é claro que passa-se por um processo administrativo que pode levar a uma exoneração. Claro. Por que servidor público tem estabilidade e não tem FGTS? Foi exatamente um debate que foi feito, porque o FGTS é uma segurança que te dá para você, ao ser demitido, não ficar aí sem ter o que comer de repente, porque às vezes você consome todo o seu salário, da sua dinâmica, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o FGTS é exatamente, você foi demitido, você recebe
recurso para você sobreviver e ter um novo emprego, né? Você pode sacar o seu FGTS. Agora, no nosso caso, nós temos estabilidade. Por sermos servidores públicos, nós não poderíamos, e aí a relação é muito próxima com o mundo político. Então, o que acontecia muito antigamente era que eu era servidora pública, mas dependia da boa vontade do prefeito, do governador, de não sei quem, de eu permanecer ou não no quadro, né? Então, para você não sofrer nenhum tipo de perseguição política mesmo, porque aí eu preciso desocupar isso aqui para trazer os meus, então tem-se essa estabilidade, mas que está também previsto um processo que pode me levar a ser exonerada, dependendo do meu comportamento, da minha postura, da minha atuação. É claro que não é uma coisa assim, também, hoje eu achei que a Paula não está bem, vamos abrir um processo. Não é isso. Claro. E é exatamente para essa proteção que é necessária e é necessária em qualquer ambiente. A gente trabalha muito para que o trabalhador ou trabalhadora do privado também tenha proteção, né? Por isso que os sindicatos atuam fortemente também nessas garantias, agora recentemente para a doméstica, para o trabalho doméstico, enfim. Claro, nós temos várias participações aqui na fanpage. A primeira aqui do Ricardo Coelho está pedindo para você falar também a respeito dos Correios e a Infraero e demais empresas públicas que não são bancos, no caso, para as pessoas entenderem, né? Vislumbrar e está parabenizando o tema do programa de hoje. Então, é porque, como eu disse, nós temos prestação de serviço, o Estado está presente em todos os cantinhos das nossas vidas, assim. Aí sempre vai ficar. Mas bem lembrado, Ricardo, os Correios, inclusive, eles terminaram uma greve bem recentemente, né? E é uma área que está sendo uma empresa que está sendo fortemente atacada também. E é porque querem privatizar, e isso está claríssimo, eles estão fechando postos, os Correios. Observe aí, vocês que estão assistindo, o que a gente tinha de postos de atendimento dos Correios e o que a gente tem hoje. Reduzindo drasticamente e terceirizando e privatizando. Na verdade, eles querem mesmo privatizar os Correios. Então, parabéns aí para os nossos companheiros e companheiras que estão aí na resistência e nessa briga. E o outro que ele falou foi a Eletrobras? Foi Infraero. A Infraero. Também a mesma condição, que é isso que a gente estava falando. Quando eu falei do avião, também é isso, né? Você paga a passagem, o avião é de uma companhia privada, mas você tem a Infraero que é quem te dá toda a segurança e que tem toda essa gestão do que fica sobrevoando, né, por aí. Mas nós temos várias estatais sofrendo fortes ataques e às vezes a gente não presta atenção, porque eu tenho dito muito também isso. A corrupção precisa ser combatida fortemente. Agora, o que estão fazendo é uma lavagem em todos nós, de que a gente agora só presta atenção nos noticiários quando está falando de depoimento de alguém dedurando alguém, e aí não presta atenção no restante, não vai ver as notícias do quanto eles estão doando o nosso país, do que estão fazendo com o Brasil. O Brasil está à venda, e à venda a preço muito baixo. Esse é um grande problema nosso. O meio ambiente sendo atacado. Então, nós estamos... O pré-sal sendo perdido. O pré-sal sendo perdido. Aí, voltando aqui para o Distrito Federal, esse governo tem dado uma demonstração que é isso, ele não tem uma política de fortalecimento do Estado. Nós temos cada vez mais problemas nos serviços. Nós estamos com cerca de 3 mil professores aposentados sem receber a pecúnia, que a gente já falou muito disso aqui, né, a licença-prêmio. Esse é até o comentário da Kátia Lopes aqui na fanpage pedindo para falar um pouquinho sobre o pagamento das pecúnias. E sem também nomear novos professores e orientadores que também se aposentam. Os orientadores têm o concurso de 2014, que nós não conseguimos ainda fazer com que fossem nomeados, então nós temos as escolas sem orientadores suficientes e com isso você deixa de ter um profissional que é essencial dentro da escola, no ambiente da escola para ajudar nesse todo, inclusive ele não é um disciplinador, mas ele trabalha e desenvolve projetos que podem ajudar muito a escola na convivência ali no ambiente escolar, evitando muitas situações de violência. Isso faz parte também dessa atuação do orientador. E a pecúnia é isso, está previsto na lei, no 840, que com até 60 dias deve receber, mas nós temos professores que se aposentaram em 2016 que ainda estão sem receber essa pecúnia. Então é um direito que está sendo retirado ou muito postergado aí por parte do governo. Perfeito. Tem a participação aqui que o Rogério Curuca fez um comentário interessante. Ele fala que os servidores públicos
são a face do Estado mais próxima da população. Claro, por isso que eu falei assim, o Estado somos nós. Quem a população enxerga, visualiza de Estado, somos nós que estamos ali prestando o serviço. E muitos assim, muitos somos nós. No meu caso, professora, é fácil, né? Porque eu estou ali, os alunos estão em contato comigo, os pais o tempo todo. Mas tem muitos servidores que nos prestam serviços essenciais para as nossas vidas e que a gente nunca vai ver prestando esse serviço, porque está lá atrás, né? Está por trás dos bastidores, entende? São funções que você não tem o atendimento direto, mas que também são servidores públicos e que fazem com que o Estado funcione. Mas é isso. Sem o serviço público, o Estado não funcionaria, pararia, né? Sim, certamente. Bom, a Rose, tá acontecendo uma campanha de valorização do serviço público, não é isso? Isso. Quais são as próximas ações dessa campanha aqui no DF? Nós estamos promovendo muita campanha nas redes sociais, né? Que é isso, de provocar a discussão, de despertar nas pessoas esse olhar mais cuidadoso, porque é isso que você falou, Paula, às vezes a gente nem percebe o que é esse serviço público e aí não valoriza. E, às vezes, quando ele muda, você até acha que está melhorando, mas quando a gente pensa do outro lado, uma coisa que, por exemplo, a telefonia, né, que na época do Fernando Henrique foi privatizada. Gente, os relatos que a gente tem de quem trabalha no serviço de telemarketing, não sei o que e tal, e aí quem nos atende para esse serviço telefônico funcionar, são trabalhadoras que a gente ouve os depoimentos que trabalham de fralda, porque não podem sair para ir fazer xixi, para ir ao banheiro, sabe? Então, assim, a que preço essa melhoria que dizem oferecer? Por que não é o contrário? Por que não é o Estado investindo? Como eu falei, citei o BRB como exemplo, mas eu não estou aqui criticando o BRB, não. É para exemplificar, né? Serve para qualquer outro. Se a gente acha que não fica fazendo comparações com o que é o privado e o público tem todas as condições de funcionar muito bem. O que falta é o investimento, é o cuidado por parte do governo, a capacitação, né? E tudo. Aí estão tentando nos convencer de que é melhor privatizar a Petrobras. A Petrobras, comprovadamente, nos últimos anos, o seu lucro aumentou assim de uma forma de encher qualquer brasileiro e brasileira de orgulho. E agora querem, usando a corrupção que ocorre e sempre ocorreu, infelizmente, dentro da Petrobras, como justificativa para privatizar, tirando o maior patrimônio que nós temos no Brasil. Né? Assim, o nosso grande olhar, o brilho do nosso olhar, principalmente da educação, era dos próximos anos a gente poder vislumbrar uma grande melhoria na educação, que era com os recursos vindo dos sólidos do petróleo. E aí hoje você vê que está tudo indo embora, tudo se desfazendo, mudança nas regras, Petrobras perdendo exclusividade e com isso mudam as regras, não vem os 75% para a educação. E os cortes, quando você vê congelamento por 20 anos e aí não tem investimento na saúde, não tem na educação, não tem na área social, isso é quebrar o Estado. Simplesmente é quebrar o Estado. E a quem interessa quebrar o Estado? É quem vai passar a oferecer esse serviço, mas com a população pagando muito caro. E aí a gente já paga, naturalmente, com os nossos impostos, enfim, cada um da sua forma. E ainda para aquele que não paga, é direito meu de cidadã ser assistida pelo Estado. O Estado tem obrigação. Ela não diz que o meu direito é porque eu pago os impostos, é o meu direito porque eu sou cidadã brasileira. Né? E aí é claro que tem a lógica da contribuição, do que a gente paga, que a gente consome, do que é recolhido, para que essa máquina funcione. Mas quem lucra e quem vai lucrar, se as coisas continuarem como estão, são os grandes empresários que exploram o Brasil e fazem os seus investimentos fora daqui e querem voltar o Brasil para uma condição que nós já vivemos, né, que é de exploração de mão de obra barata no Brasil, do altíssimo desemprego que nós estamos. Quando não tem investimento no serviço público, reduz drasticamente os concursos, e foi assim a terceirização, a era FHC foi de muita terceirização. Quando o governo Lula assume, em 2003, começa uma política
de concurso público. Então, se você recuperar aí a trajetória, muitos concursos, Brasília bombou em concurso aí por esse período último aí de 10 anos. E aqui no Distrito Federal também, nós tivemos na gestão passada a nomeação de cerca de 32 mil servidores. Nesse agora, como eu disse, cerca de 3 mil professores se aposentam e 211, não me lembro bem o número agora, só de nomeações. Então, isso também é gerar desemprego, que você não tem oferta no serviço público. E aí é claro que vai gerar uma precarização no serviço público. E aí o governo acaba convencendo a população de que não tem o bom atendimento, que o bom atendimento é aqui ao lado. Mas há uma política aí intencional nisso, que é de convencer mesmo a população de que precisa privatizar. Hoje tem uma política forte de privatização no Brasil que nós precisamos combater. Em defesa do Estado brasileiro, não é em defesa do meu salário, do meu emprego, mas é do Estado brasileiro. Perfeito. Bom, Rosi, TV Simples está chegando ao fim. É um tema que demanda, né? Tem que ser muito debatido. Você gostaria de encerrar? Existe mais algum aviso dessa? É só dizendo que, até falei no início, né? Mas primeiro parabenizar todo o servidor e servidora público desse país e, enfim, que é aqui no Brasil que a gente comemora no dia 28, né? E dizer que é muito orgulho para mim ser servidora pública, né? Isso que conta, e que primeiro nós precisamos olhar para a importância do que a gente faz, o serviço que a gente presta. Quantas e quantas pessoas precisam do nosso serviço, e eu tenho certeza que todo mundo se empenha muitíssimo para prestar muito bem esse serviço, mesmo não tendo esse reconhecimento, mas eu tenho certeza que a população reconhece isso e sabe também reconhecer em cada um e cada uma aquilo que faz, e faz com a dedicação e o profissionalismo que deve ser feito. Não se trata de doação, mas é profissionalismo com a responsabilidade que nós precisamos ter de prestar bem esse serviço ao povo. Perfeito, que fica a dica, né, para todo mundo. E parabéns para nós. E valorizar, né, o serviço Sim, com público. Certeza. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui na TV Comunitária de Brasília e no TV Simpro. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam o TV Simpro através da TV Comunitária e também através das redes sociais do Simpro e da TV Comunitária. Eu convido vocês a continuarem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e informo que é possível rever não só esse, como os outros programas nas nossas redes sociais, no nosso site e também no site do Simpro DF. Eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.